Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Chegamos a mais uma sessão, mais uma aula do Próximo Passo. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de se casar de novo. Seria a melhor opção para quem está separado, para quem foi abandonado? E aí, como é que a gente considera isso? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu já vou adiantar para você. Essa é uma série especial aqui do Manual do Casamento que vai durar um ano todo. É destinado para aqueles que tiveram o seu casamento arruinado, o casamento acabou, houve a separação e você entende que é do propósito de Deus que vocês permaneçam juntos até a morte, mas você precisa se restaurar, você precisa entender o que aconteceu. Então, todos os domingos, às 21 horas, estamos aqui ao vivo. E hoje estamos começando já o 16º encontro nosso. Pois bem. Então, dito tudo isso, eu já quero pedir para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você é membro do canal, então você está assistindo esse vídeo antes de todo mundo. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, se torne membro. E você, além de ajudar o Manual do Casamento a ajudar outras pessoas, você também vai ter acesso exclusivo aos vídeos antes deles irem ao ar, tá bom? Dito tudo isso, vamos então para a aula de hoje. Vou projetar aqui. Ok. Casar novamente seria a minha melhor opção? A frase que me motivou a colocar essa aula em todo o programa é uma frase que eu escuto muito, que é assim: Diego, meu marido já seguiu a vida dele e ele fala para eu seguir a minha. Nossa, hoje como temos coisas para falar. Bem, isso é muito comum acontecer, mas eu escuto demais essa frase. Normalmente, quando eu faço acompanhamentos, pessoas que me procuram para que eu as acompanhe por um tempo nessa caminhada do deserto, em busca da restauração pessoal ou em busca da restauração do casamento, é uma das primeiras coisas que as pessoas me falam. Falam assim: olha, Diego, meu marido foi embora, ele tem uma amante, tem uma namorada, ou ele casou de novo, e toda vez que ele me vê, ele fala: olha, você tem que seguir sua vida, arruma outra pessoa, segue adiante. Só que assim, isso também serve o contrário. A mulher vai embora e fica falando pro marido: olha, arruma uma outra mulher, você ainda é jovem, casa, né? Segue sua vida. Agora, antes de nós abordarmos com profundidade essa aula, eu quero falar para você por que o seu marido ou sua esposa foi embora, está com outra pessoa e fica mandando você seguir a vida. Antes da gente entrar na aula, eu quero te responder isso. O que acontece? Agora eu vou trazer um pouquinho de psicologia para você. A nossa mente, quando nós nos casamos e nos tornamos uma só carne, Deus nos uniu a outra pessoa até a morte. Então, tudo que eu fizer, eu vou estar ligado, associado a outra pessoa. Quando eu largo, eu cometo um adultério e eu me envolvo com uma terceira pessoa, a Bíblia diz assim que a minha consciência me condena. Sim, porque o meu corpo, as minhas células sabem que esse envolvimento não é devido. Isso é uma violação da lei de Deus. Ponto. E aí o que acontece? Por causa disso, a minha mente ela trabalha da seguinte forma. Quando eu olho a minha esposa ou meu marido lá sozinho e eu aqui me envolvendo com um amante, com uma terceira pessoa, o meu consciente fala assim: olha lá o que você está fazendo. Você acha que é justo? Você que tirou aquela mulher da casa dos pais dela, prometeu cuidar dela, você deu a lua para ela, você fez um monte de juras. Você acha que é justo agora que vocês passaram por uma fase ruim, você abandonar ela e você tá aqui e ela lá sofrendo? Você acha que isso é justo? E a consciência fica aqui, ó, martelando isso. Aí o que ele pensa? Bem, como é que eu faço para parar com essa tormenta?
Se ela arrumar alguém e ela ser feliz, então eu não vou ter culpa nenhuma. Então deu tudo certo para os dois. E é por isso que você escuta essas atrocidades de alguém que um dia jurou ficar com você até a morte. Porque na cabeça dele, você ficar sozinho ou sozinha, buscando a restauração ou buscando uma reconciliação no casamento, isso para essa pessoa é uma tortura. Porque a consciência dela condena ela de dia e de noite. Agora, se você arrumar alguém, aí a situação é diferente. Porque aí na cabeça dele ou dela haverá o seguinte pensamento: pronto, ó, deu certo. Ela tá feliz do lado de lá e eu tô feliz do lado de cá. Só que não se engane. Não é porque cada um seguiu a sua vida que deixou de haver o problema do pecado, vai deixar de ser adultério. Porque hoje o que muitas igrejas fazem, e muitas pessoas, é um problema da nossa geração. Eles fazem um acordo. Que acordo é esse? Bem, o casamento é até a morte. A Bíblia ensina que se houver uma separação por qualquer motivo que seja, e a pessoa se casar de novo, ela vai estar cometendo adultério. Ponto final. A Bíblia não negocia, ela não dá margem para outra situação que não seja essa. Estejamos bem certos em relação a isso. E aí o que acontece? O que é o acordo que a nossa geração faz por meio das igrejas? Eu falo por meio das igrejas porque quem não tem uma fé, quem não tem uma base bíblica, está pouco se lixando para isso. Agora, dentro das igrejas existe o seguinte acordo. Vem cá, vocês se separaram, né? Você quer casar de novo, correto? Correto. Por que vocês se separaram? Ah, porque ele cometeu adultério? Então você também pode cometer adultério se casando de novo. Porque ele cometeu primeiro, então é pior. Então você vai, casa de novo, porque você também vai estar em adultério, e aí as coisas se nivelaram. Ah, não, então não, separamos porque a gente não dava certo e tal, mas agora ele já está com outra pessoa. Ah, ele já está com outra pessoa? Ah, não, então você também pode estar agora com outra pessoa. Basicamente é isso que acontece. Obviamente eles trazem alguns contextos teológicos, sociais, para normalizar um pouco essa aberração social. Mas fato é que faz um acordo em relação ao pecado. Então, se o outro adulterou, adultera também, aí você vai viver bem. É isso a proposta. Então, quando você pega esse pensamento, olha, casa de novo, segue sua vida, arruma alguém, vai ser feliz. Na verdade, a pessoa que está no adultério e está te estimulando a isso, ela simplesmente quer aliviar a culpa dela. Só que ela não vai aliviar a culpa dela, mas ela acha que vai aliviar. Entende? Então, quando você escuta isso do seu marido, da sua esposa, não cai nessa conversa não, tá? Não caia nessa conversa. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, Diego, mas eu acho que eu vou, seguir minha vida porque meu marido falou que nunca mais volta pra mim. Pois é. Seu marido falou que nunca mais volta pra você estando no pecado. Quando ele não estava no pecado, ele falou que nunca te deixaria. Afinal de contas, você vai sempre acreditar nele? Ou você vai começar a se basear naquilo que Deus determina? Porque se você for viver só confiando no que seu marido fala, você está com um sério problema. Ainda mais agora que ele está no pecado. Dito tudo isso, vamos entender algumas coisas para que a gente possa, de fato, avaliar de uma maneira muito séria e serena se casar novamente seria a sua melhor opção. Primeira coisa que você precisa entender: Deus une um casal até a morte. Até a morte. Esse conceito que hoje nós vivemos na nossa sociedade, nessa geração, de que lavou tá novo, não deu certo, separa, que a vida é uma só, o que importa é o amor. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso são frases geniais que vêm da cabeça do diabo.
E ele vende isso daí para a nossa geração. Quando Deus coloca essa questão da relação íntima entre homem e mulher, Deus cria isso como algo muito sério, muito pessoal. Então, quando um homem e uma mulher deixam os pais e eles se unem a fim de começar uma intimidade, uma vida conjugal juntos, a partir daquele momento, Deus os une e os faz uma só carne. Em Malaquias, no capítulo 2, é dito que Deus os faz, inclusive, um só espírito. E que quando Deus olha para um, Deus vê o outro. Ou seja, eles são indivisíveis aos olhos de Deus até que um venha a óbito. Enquanto não morrer, Deus os vê como um só. Por causa disso, se o teu marido, se a tua esposa está com uma outra pessoa, ele ou ela está cometendo adultério. E quando a Bíblia fala acerca do adultério, ele fala assim que adultério é inimizade contra Deus. É uma violação do templo, do corpo, que é morada do Espírito Santo. E que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Algumas pessoas perguntam assim para mim: nossa, Diego, eu conheço pastores que estão no segundo casamento, que abandonaram as esposas, os filhos e se casaram de novo. Você está dizendo que eles não vão se salvar? Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quem se separa e se casa com outro comete adultério. Você vai lá para Mateus capítulo 19. Jesus fala isso. A Bíblia, em outras passagens, sentencia a isso. E agora, quando você tem alguém que está vivendo em adultério, a Bíblia é categórica em dizer: não herdará o reino dos céus. Ah, mas ele é um pastor, mas é isso. Não interessa quem seja. Não interessa. Não vai. São requisitos que Deus instituiu. Lembra que salvação não é oba-oba. Salvação é norma, é escolha, é sujeitar-se a um Senhor, é andar conforme os teus mandamentos, é viver como Jesus deixou um molde, como modelo para que nós vivêssemos. Então, a nossa geração hoje transforma essa questão carnal como algo muito normal. Muito normal. Só que não é normal. Não é. Então, quando você se separa, é natural que venham esses pensamentos. Talvez você pense assim: ah, não, Diego, casar de novo? Não, eu não caso nunca mais. Mas talvez você pense assim: e se eu der uns beijinhos num sábado à noite? E se eu só trocar o óleo para o motor não fundir, né? E se eu fizer uns negocinhos assim? Deixa eu te falar uma coisa. Para você fazer isso, você vai estar se envolvendo de uma maneira muito íntima com outra pessoa, que para Deus é muito importante. E a Bíblia diz que quem é casado e se envolve com alguém comete adultério, e a pessoa com quem você se envolver também vai cometer adultério. Esse pensamento seu de dar só um beijinho, só uma flertada, é só uma transa, você vai estar cometendo adultério e colocando a outra pessoa em adultério. Olha o tamanho da maldade. E muitas das vezes as pessoas se sujeitam a isso porque emocionalmente elas estão frágeis. Ela não quer se casar com a outra, ela não quer se envolver com a outra, mas no egoísmo, por estar fragilizado, com baixa autoestima, ela comete pecado e leva esse pecado a outra pessoa. Então é algo abominável. Você que está passando por todas essas dores, por essa baixa autoestima, por esse sofrimento, você pensar em se envolver com outra pessoa que vai levar o adultério para essa outra pessoa, que vai levar o adultério para você simplesmente por causa de um desejo pessoal seu. É terrível isso. Então, de cara, você já precisa entender que você é uma só carne até a morte. Aquelas discussões, pensamentos que vêm, mas o outro errou e eu que vou ter que pagar, isso chama ser uma só carne. Eu sei que é terrível você ouvir isso. Talvez, eu estou aqui pensando que eu nunca falei isso abertamente aqui no canal, mas eu falo isso para muitas pessoas e agora eu vou ter que deixar isso aberto para você. Quando alguns falam assim: Diego, mas você acha justo? Meu marido pecou e agora eu vou ter que pagar pelo pecado dele o resto da vida?
Sim, vai ter que pagar, porque vocês são uma só carne. Você está aprendendo aqui que o casamento, quando ele se destrói, não é por causa de um. Os dois colaboraram para isso. E é uma sociedade. Quando você não estava nos dias bons, provavelmente seu marido ou sua esposa segurou a bronca por você. E quando vocês voltarem, vai ser assim. Vai ter dia que um tá forte, o outro tá fraco. Casamento é isso. E se hoje ele está em pecado, isso vai afetar você. Só que antes de você achar assim, nossa, Diego, que absurdo ouvir isso. Peraí. Só que tem uma coisa que eu acho que eu não deixei claro para você. Que não é eu que digo isso. Quando você vai ler 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 12, Paulo fala isso. Ele fala assim, olha, se você é crente e você casou com alguém que é descrente, ou seja, alguém que está no pecado, alguém que não acredita em Deus, não teme a Deus, e você se aproxima de Deus, Deus te santifica e de quebra santifica seu marido. Olha só. Ou seja, seu marido é beneficiado pela sua santificação. Ele é beneficiado. Simples assim. Por quê? Porque vocês dois são uma só carne. Agora, se você não se santifica, você também é responsável pelo pecado do seu marido. E se você acha que viver sozinho é uma punição ao pecado dele, então sim, você é obrigada a pagar por isso. É simples a matemática. E isso é com base bíblica. Ou seja, se tornou uma só carne, se você se achegar a Deus e se santificar, pronto, você vai estar pagando a conta do seu marido. Se você não se santificar e seu marido viver em pecado, você vai pagar a conta dele, sabe? Só que, obviamente, se os dois estiverem no pecado, o juízo de Deus vai vir. Isso você pode ficar tranquilo. Deus ele é justo acerca dessa cobrança. Ele é muito justo. E Deus, acerca da sua justiça, no que diz respeito a casamento, ele deixou todos os parâmetros muito bem regulados. Muito bem regulados. Então, quando um casal se separa e o outro está no adultério, se Deus diz que é para você permanecer sozinha ou se reconciliar com seu marido, é porque Deus entende que é ali que está a justiça. Você se casar com outro e você propagar o adultério e a maldade, Deus entende que isso não é justo. Pronto. Então, o próprio conceito de justiça, que você tenta colocar pesos e medidas diferentes, o próprio Deus já organizou isso. Então, é justo você ficar sozinho uma vez que seu marido ou sua esposa está no pecado? Segundo Deus, é justo que você fique. Ponto final. Agora, a justiça de Deus, você precisa entender que ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o que leva até a justiça. Então, pode ser que aos olhos de Deus você seja tão responsável pelo término do seu casamento quanto o seu marido ou sua esposa que cometeu adultério. Aos olhos de Deus, esse é o primeiro parâmetro. Pode ser que Deus olhe e veja que você é tão responsável quanto. Deste modo, é justo que você fique só se você quiser se santificar, fazer a vontade de Deus. Só que a justiça de Deus também tem o segundo parâmetro, e esse é o mais importante aos meus olhos. Por quê? Porque é possível que, de fato, o seu casamento tenha acabado e seja injusto você sofrer o que você está sofrendo. Seja injusto. Ou seja, do passado até hoje, nesse ponto, está acontecendo uma injustiça no seu casamento. Nesse segundo parâmetro, a justiça de Deus opera daqui para frente, daqui adiante. Ou seja, a partir desse momento que você busca a Deus em santidade, Deus opera a justiça. Então Deus vai trazer a felicidade que lhe foi roubada, vai lhe trazer a paz que lhe foi roubada, vai lhe trazer o tempo que lhe foi roubado, vai lhe dar um propósito de vida que lhe foi roubado. Deus vai fazer tudo isso. Dentro dessa justiça que Deus vai operar, ele pode exercer misericórdia sobre seu marido e trazê-lo de volta. Deus pode te dar um novo ministério que você vai viver plenamente feliz, apesar do que você está vivendo no seu casamento. Pode ser que Deus mate seu marido,
para que você se case com uma nova pessoa. Existem N variáveis do que pode acontecer, mas o fato é que Deus é justo. Então, ou a justiça de Deus vai se operar desse momento para trás ou desse momento para frente. E aí nisso você precisa confiar na justiça de Deus. Você tem que confiar na justiça de Deus, porque a justiça de Deus não falha e nem tarda. Tem pessoas que falam, né? A justiça de Deus não falha, tarda, mas não falha. Não, ela não tarda e ela não falha. Ela é precisa. Tá bom? Então entenda essa primeira coisa. Vocês são uma só carne até a morte. Então, se envolver com outra pessoa, se casar, está fora de cogitação. Agora, eu não vou fazer você mudar de decisão apenas com esse fundamento bíblico. Eu vou trazer mais elementos. Outra coisa que você precisa entender quando essa pergunta vier à sua mente. Você precisa entender que casar novamente só vai aumentar os seus problemas. Eu vou te explicar isso. Entenda que seu casamento acabou porque você não descobriu como fazer dar certo uma relação de duas pessoas que se tornaram uma só carne. Entenda isso. Você não descobriu. Você não sabe como fazer um casamento dar certo. Você hoje não sabe como conquistar o perdão de alguém ou perdoar alguém. Hoje você não sabe o que é o processo de se reconciliar, de apagar uma mágoa e continuar. Você não sabe o que é isso, porque o seu casamento acabou. Hoje o que é que você sabe? O que é dor, o que é mágoa, o que é vingança, o que é injustiça, o que é sofrimento, solidão. Isso é o que você sabe. Mas você não sabe pegar um casamento em crise, perdoar, ser perdoado, organizar isso e retomar para que ele vá bem. Você não sabe o que é fazer isso na prática. Talvez você saiba uma teoria, porque você diga assim, não, diga, eu sofri, agora eu sei onde eu errei, mas isso é teoria. Na prática, você não pegou seu casamento e consertou. Você não fez isso. Então você não sabe o que é isso. Então, no que diz respeito a casamento, te falta um conhecimento prático que é crucial, que foi o que atrapalhou o seu casamento agora que acabou. Quando você, sabendo que você não sabe como fazer, você fala assim, não, eu vou casar de novo. E dessa vez vai dar certo. Certo. Só que note que tem uma parte sua que não vai se curar simplesmente por você se envolver com outra pessoa. Todas as suas dores, os seus traumas, as suas mágoas vão continuar aí. Vão continuar. Não é você transando com outra pessoa, não é você se casando com outra pessoa, não é você tendo filhos com outra pessoa que vai apagar o seu passado. Ah não, Diego, mas apaga. Apaga. Você achou que ia apagar quando você sofreu abusos na infância, quando você teve traumas na infância, quando você sofreu na escola, quando seus pais brigaram com você, quando teve acusações injustas ao seu respeito. Todas as suas dores da sua infância, você olhou e falou assim, não, quando eu crescer isso passa. Passou? Todos os traumas que você teve na adolescência, as frustrações, os fracassos, você pensava assim, não, quando eu virar adulto isso vai sumir. Sumiu. E aí agora você passa por traumas extremamente recentes dentro do seu casamento, que fracassa, que você não consegue sair do lugar. Aí você acha que realmente casar de novo vai desaparecer. Vai dar um estralo e toda a sua dor, toda a sua mágoa, todos os seus traumas vão embora. Me desculpa, mas se você pensa assim, você é muito inocente. Ou você está ignorando o fato de que você nunca conseguiu apagar um trauma, uma dor, comprando um sapato, uma bicicleta, tomando um copo de cerveja ou se casando. Nunca resolveu o problema dessa forma. Então não adianta você justificar para sua mente e para as outras pessoas que se casando você vai resolver esses problemas, porque não vai. E aí você vai entrar em um novo casamento com todos os problemas do casamento anterior, só que agora gerando um novo problema. Porque você vai caminhar nesse novo casamento até um lugar que você vai chegar igual você chegou no casamento anterior.
aonde talvez vai abrir brechas para o adultério, aonde vai haver um pecado, uma briga, uma discussão, e você não sabe pedir perdão, você não sabe contornar uma mágoa, você não sabe curar um trauma, e o casamento vai acabar de novo. É simples. Ele vai acabar de novo. Só que agora você não tem um problema, agora você tem muito mais do que 2, 3 problemas. Eu já lidei com algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Diego, você me ajuda na restauração do meu casamento? Eu falo: ajudo. Pois é, só que é o segundo casamento. Eu quero restaurar esse segundo. Eu falei: entendi. Então vamos lá. O que aconteceu no seu segundo casamento? Diego, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: ah, legal. Então, para restaurar isso, me conta como é que acabou o seu primeiro casamento. Não, Diego, no primeiro casamento aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: ah, a mesma coisa? Aí as pessoas sempre fazem a mesma cara. Elas viram para mim e falaram assim: eu nunca percebi que eu estava me separando pela mesma razão do primeiro casamento. A mesma. Você casa de novo, o tempo corre e você se separa pela mesma razão, porque você não descobriu como resolver isso. Aí a pessoa fala assim: perfeito, Diego, então me ensina agora como é que eu resolvo isso para eu restaurar o meu segundo casamento. Aí eu falo: perfeito. Só que para você resolver isso daqui, você tem que resolver a raiz disso, que está lá no seu primeiro casamento. E quando você resolver lá, e você trouxer Deus para Deus fazer o milagre da restauração de coisas que se quebrou no seu coração, Deus vai te unir ao primeiro marido, não é ao segundo. Ou seja, por mais que você caminhe, por mais que você pense, vai ser diferente, isso, aquilo, você vai esbarrar no mesmo lugar, agora com problemas muito maiores. E a solução para que você volte a ter felicidade plena, que você volte a ter paz e que você se sinta preenchido nesse aspecto afetivo, vai estar no primeiro casamento. Então, quando você entende que casar novamente só vai aumentar seus problemas, você vai correr dessa possibilidade. Você vai correr disso. E agora, isso porque eu não estou nem falando de filhos, viu? Eu não estou nem falando de filhos. Eu só estou tratando do aspecto pessoal. Agora, outra coisa que você precisa entender. Vamos usar da racionalidade. Esquece religião, esquece a sua fé, esquece tudo isso. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou para a escola, aí eu chego na escola, eu vou aprender muitas coisas, chega na hora do intervalo, eu vou lá na cantina, correto? Correto. E aí eu chego lá na cantina e todo mundo está comendo e eu compro um salgado e eu vou comer esse salgado também. Só que esse salgado me faz muito mal, muito mal. Eu descubro que eu sou alérgico ao trigo, ao queijo, sabe, ao ketchup, a tudo que estava envolvido naquele salgado, eu sou alérgico. E eu passo mal, eu fico muito ruim, eu sou levado ao hospital, eu interno, eu quase morro. Aí quando eu saio do hospital, o que eu falo? Eu acho que eu vou lá comer um novo salgado. Porque eu acho que se eu comer um salgado de outra cantina, eu não vou passar mal. Aí eu lhe pergunto, faz algum sentido para você isso? Você descobre que você é alérgico ao queijo, ao trigo, a todos os ingredientes do salgado e você quase morreu por causa disso. Faz sentido agora você procurar um salgado de um outro lugar? Não faz o menor sentido. Porque aquilo quase te matou. Aí você viveu 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma coisa chamada casamento. E de repente deu errado. O casamento quase te matou. Trouxe depressão, crise financeira, crise social, crise de identidade, abalou sua fé, quase te matou. Aí você pega e tem a ideia genial. Já sei, eu vou me casar de novo. Faz algum sentido lógico isso? Não faz nenhum sentido lógico.
Só que por que você pensa assim? Porque diante do problema de um casamento que quase te matou, essa ideia de se casar de novo é um recurso do mundo. O mundo fala assim, olha, o problema não foi o trigo nem o queijo desse lugar que você comeu. O problema foi aquele lugar. Se você comer de tudo isso de novo em outro lugar, não vai fazer mal. Só que o problema não está no trigo, o problema não está no queijo, o problema não está no casamento, o problema está em você. Você não conseguiu manter o seu casamento. Você e seu marido, você e sua esposa, vocês não conseguiram manter uma instituição. Voltando para o exemplo, você tem alergia, você tem tolerância, você tem um problema que precisa ser curado. O problema não está no trigo, o problema não está no queijo, o problema não está no casamento, o problema está em você. Então não adianta você falar assim, não, eu comi trigo e queijo, quase morri, mas agora eu vou em outro lugar, comer outro trigo e outro queijo. Não adianta. Não adianta, porque o problema está em você. Agora, a partir do momento em que você se cura, a partir do momento em que você resolve suas intolerâncias, suas alergias, a partir do momento que você se cura, você não precisa ir procurar em outro lugar. Você pode voltar a comer lá na cantina da sua escola. Você não precisa sair dali, andar 30 quilômetros para comprar um trigo e um queijo. Você pode comer ali, porque você se curou. Entenda que você precisa se curar e voltar para o seu casamento. Não é buscar outro. Só que enquanto você não se curar, você vai achar que o problema está no trigo e no queijo daquela cantina. E aí você vai querer procurar em outro lugar. E parece que nem passa pela cabeça da pessoa. Rapaz, eu acho que até eu me curar eu não vou querer comer trigo nem queijo. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não! Aí a pessoa parece que fica louca por isso. Eu falei, não, mas eu quero trigo e eu quero queijo. Eu quero trigo e eu quero queijo. Mas isso quase me matou, mas eu quero de novo. Mas peraí, não faz sentido. E aí, diante desse problema que você tem para resolver, entenda, Deus oferece recursos para te ajudar. O mundo oferece recursos para te ajudar. Só que os recursos do mundo te prendem. No mundo. Os recursos que o mundo te oferece, que o pecado te oferece, te aprisionam aqui nesse mundo. Você vai para o exemplo do que eu estava citando, né? Do trigo, do queijo, de uma intolerância, de uma alergia. Aí agora eles inventam alguns remedinhos. Olha, você come o trigo, o queijo. Antes de dar crise, você toma um remédio aí. E aí você vai aliviar. Sabe? Você faz isso, aquilo e tal. Não, mas você pode pegar um trigo que é diferente, assim, assim. Que vai dar uma reação menor. O queijo, você muda. Mas peraí. Tudo isso são situações que vão me prender ao mundo. Que vai me embaraçar nas coisas desse mundo. Então, entenda, se eu recorrer aos recursos do mundo, eu vou ficar preso ao mundo. Para resolver determinados problemas, eu posso recorrer a Deus. Ele tem recursos para resolver isso. E por isso, se casar de novo não é a melhor opção, não é a opção mediana, não é a pior opção, simplesmente não é uma opção. Se você quer manter a sua paz com Deus, se você quer andar em santidade com Deus, se você quer a vida eterna, estar no reino dos céus, casar de novo não é uma opção. Vou te dar alguns conselhos valiosos. Primeiro conselho valioso, ele é muito polêmico. Casamento não é sinônimo de felicidade. Ah, Diego, eu quero casar para ser feliz. Ô, infeliz, então já não casa mesmo, porque você já não tem noção do que é felicidade. Ou não tem noção do que é um casamento. Gente, casamento não é sinônimo de felicidade. A Bíblia não ensina isso de modo algum. Você não vai achar nenhum verso que fala que casamento é sinônimo de felicidade. Não existe. Você vai pegar pessoas casadas. Nenhum é doido de falar, gente, casamento é sinônimo de felicidade. Não é, sabe? Simplesmente não é.
Ué, Diego, muito me assusta. Você trabalha com casamento, você é bem casado, tem filhos, tem um ministério, você fala que casamento não é felicidade? Não é felicidade. Sabe por quê? Eu vou te ajudar a entender isso. Vamos fazer uma pesquisa junto comigo? Sai na rua aí, pergunta no ônibus, pergunta para alguém assim, falou, gente, eu tô fazendo aqui uma pesquisa e eu quero saber quem aqui é casado. Aí uma galera vai erguer a mão. Aí você fala assim, tá bom, para quem é casado, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que antes de se casar tinha crise de depressão, não tinha um propósito de vida, só pensava em suicídio, não tinha autoestima, era abandonado pela família, por pai, mãe, não tinha amigos, não tinha uma vida social, estava no hospital na fase terminal, não tinha saúde, ou seja, alguém sem nenhum prazer na vida, sem nenhuma expectativa na vida, alguém infeliz e casou e hoje é a pessoa mais feliz do mundo. Alguém aqui, por favor, ergue a mão. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai erguer a mão. Ninguém. Por quê? Porque casamento não é sinônimo de felicidade. Quando você vai para a Bíblia, é tão interessante porque Deus deu a ordem, né? Homem e mulher se multipliquem na face da terra. Certo. Só que isso é uma ordem para a humanidade, não é uma ordem individual. Deus não obriga ninguém a se casar. Ninguém. Casamento é livre e espontânea vontade. Deus nem escolhe parceiro um para o outro. Deus só fala assim, ó, se agradou os olhos e você quiser se unir, eu vou unir vocês dois. Mas é com vocês. Vocês se escolham, vocês decidam, o negócio é com vocês. Mas quando vocês se escolher, eu vou unir. Mas é vocês que escolhem. Paulo, quando vai escrever, fala assim, gente, o conselho que eu dou para todo mundo é, gente, não se case. Seja como eu, não se case. Fique sozinho. Já tem muita gente se multiplicando na face da terra. Não faz isso. Porque se você quiser ter a liberdade de pregar o evangelho, de ir e vir, se você quiser ter um compromisso único exclusivamente com Deus, se você quiser mandar na sua vida integralmente, você não se case. Não se case. Agora, se você não aguenta, se você está com muito desejo sexual, né, tá se abrasando aí, então vai, se casa. Mas entenda, o casamento muda a regra do jogo. Você quer ser um bom cristão? Você casou? Você só é bom cristão se você for um bom marido, se você for uma boa esposa. Eu quero pregar o evangelho na África. Não. Você vai pregar o evangelho é pro seu marido. Diego, mas meu marido é cachaceiro, ele bebe, ele mente, ele é... Pois é, ele é seu evangelho. É ali que você vai pregar. Paulo, ele escrevendo sobre isso, ele fala assim, mulher, tu vai ganhar a salvação é sendo uma boa esposa, uma boa mãe, sabe? É conduzindo o seu marido, é sendo sábia, sendo submissa a ele. Assim como ao Senhor, é ali que você vai ganhar a sua salvação. É ali que você vai pregar o seu evangelho. Você é homem? Não, mas eu sou pastor da igreja, Diego. Eu tenho que pregar para as minhas ovelhas. Ei, a sua ovelha leva o seu sobrenome. Se tua mulher não está na igreja, se tua mulher está em pecado, se tua casa está bagunçada, não ouse se levantar em um púlpito para pregar. Porque o seu evangelho você prega é ali. Tá entendendo? Então essa questão de, nossa, casamento, eu vou buscar felicidade, não se engane. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, nós temos que ser felizes apesar do casamento. Apesar do casamento. Diego, você está falando então que casamento não traz felicidade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que casamento não é sinônimo de felicidade. Para você ser feliz, você precisa de todos os elementos da sua vida muito bem ajustados. A sua vida pessoal, sua saúde, sua vida social, sua vida com Deus, sua vida profissional, sua família. É tudo, é um conjunto. Você pode ser casado com a melhor pessoa do mundo. Se você tiver com câncer num hospital, se você estiver desempregado morando debaixo de uma ponte, você não vai estar feliz. Ou seja, você precisa ter um equilíbrio. É um conjunto de coisas. E com base nisso, eu te dou o segundo conselho. Busque a sua felicidade em primeiro lugar.
E quando eu falo felicidade, não é buscar igual ao mundo. Ah, busca ser feliz acima de todas as coisas. Não, é buscar sua felicidade em Deus. A Bíblia não fala em felicidade, a Bíblia fala em paz. E aí, nesse caso, Jesus ele tem uma frase fantástica, que ele fala assim, olha, aceite a paz que eu te dou, que não é como a paz que o mundo oferece. Ou seja, busque essa paz, busque você estar bem. Quando você entende que você não está bem, é quando você, que é um ser humano formado de vários fundamentos da saúde, vida social, profissional, etc e tal, você entende que você não está bem, é quando um pilar desse cai e desmorona todos os outros. Significa que você não está bem. Ou seja, você precisa buscar a tua paz. Você precisa estar bem com tudo. Você precisa ter uma vida profissional bem realizada. Você precisa ter amigos. Você precisa estar bem com a sua família. Você precisa ter uma boa saúde. Você precisa ter uma boa sanidade mental. Você precisa estar bem com Deus. Você precisa experimentar essa felicidade. Porque só assim você vai se tornar uma pessoa atraente para o seu marido, para a sua esposa. E só assim o casamento vai deixar de ser um fardo. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu casei para fazer o outro feliz. Ou o outro casou para me fazer feliz. Mas que conversa que te venderam. Mas que é isso? Te venderam limão na feira falando para você raspar na cabeça para crescer cabelo. Onde você já se viu que limão raspado na cabeça vai crescer cabelo? E você tá querendo fazer isso com o casamento. Não, eu casei para fazer o outro feliz. Que fardo miserável. Não dá para fazer isso, não. A gente agrega felicidade. A gente potencializa o que já existe. A gente não cria isso. Então para de achar que você só vai ser feliz com um novo casamento ou para de achar que você vai ser feliz quando seu marido voltar. Porque é outra coisa que você vai se frustrar. Porque eu sei que tem muita gente que está aqui buscando a restauração, pensando assim, gente, eu só vou ser feliz quando meu marido voltar. Tá bom. E eu rasguei o embrulho e tô te dando esse presente antes da hora. Você não vai ser feliz. Se hoje você sofre com ansiedade, crise depressiva, se você tem problema de saúde, problema cardíaco, se você está com problema financeiro, problema profissional, baixa autoestima, você não tem um bom relacionamento com a sua família, o pessoal da igreja virou a cara para você. Quando seu marido voltar, vai continuar do mesmo jeito, você vai ter um homem sobrecarregado do seu lado. Não vai resolver esse problema. Então não crie no casamento sinônimos de felicidade. Busque você estar feliz em primeiro lugar. Busque você. Com base nisso, hoje a atividade do dia não diz respeito a você, mas acaba fazendo. Sua atividade vai ser: faça alguém feliz por um dia. Como assim, Diego? Olha a incoerência. Não, não é incoerência. Presta atenção. A Bíblia nos ensina algumas regras que são muito legais de se observar. Primeiro, nós fazemos pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, nós temos esse princípio nessa atividade. Outra coisa, Jesus falou assim que faça o bem aos outros se um dia você quisesse fazer esse bem a Jesus. Então, nossa, Jesus, seria tão bom se um dia eu pudesse te dar um prato de comida. Vai dar esse prato a quem está com fome, porque assim você estará fazendo a mim. Nossa, Jesus, eu queria tanto ungir teus cabelos com perfume, com um óleo aromático. Perfeito. Vá fazer isso com outras pessoas que você estará fazendo a mim. A partir do momento em que eu quero me aproximar de Jesus, Jesus fala assim, olha, se você quiser se aproximar de mim, na verdade você tem que se aproximar das pessoas, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos teus irmãos. E por causa disso, quando agora nós nos preocupamos em promover a felicidade de alguém, a realização, a paz de alguém, a gente vai estar se aproximando de Deus e fazendo isso para nós. Então essa atividade ela vai ser realizada da seguinte forma. Você vai escolher um dia, você não vai escolher a pessoa, você vai escolher um dia, onde você vai realizar sonhos, onde você vai suprir faltas de alguma pessoa. Você vai sair na rua, ou você vai contactar alguém. Você sabe de alguém que passa fome, que tem dificuldade. Você vai dar o melhor almoço para essa pessoa. Você vai preparar o melhor almoço, ou você vai levar no melhor restaurante. Você vai falar assim, olha, hoje a sua fome vai ser muito bem matada.
Você sabe de alguém que vive num orfanato ou num asilo, que foi abandonado pelos filhos ou pelos pais? Seja o filho, seja o pai de alguém por um dia. Vai lá, conte história, escute histórias, abrace, beije, cuide. Se preocupe em preencher os vazios de alguém por um único dia. Faça isso. Quando você terminar o dia, quando você fizer essa atividade, vem aqui nos comentários e coloca qual é o valor que você daria por essa experiência. Quão benéfico foi essa experiência? O que essa experiência te ensinou sobre a sua própria felicidade que hoje você busca no casamento? Porque aqui eu não vou saber explicar os benefícios completos dessa atividade. Nós temos um programa que chamava Meu Deserto, que hoje chama-se Recomeçar, onde nós trabalhamos essa atividade também. E os depoimentos são dos mais diversos, porque cada um consegue preencher um vazio diferente que tem em si. Então eu peço para você, depois de você fizer essa atividade, volte aqui, coloque nos comentários como que foi essa experiência, o que você fez e como você aprendeu com ela. Família, eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado grandemente. Nós temos um grupo do WhatsApp que você pode participar. Lá eles falam de tudo, viu? Eu já vou preparando você. Você vai entrar lá, vai ter um monte de gente no deserto, alguns ajudando, ouvindo, aconselhando, outros atrapalhando porque está com a cabeça toda bagunçada, mas é um grupo que está todo mundo reunido lá, conversando, se ajudando, sendo ajudado, compartilhando experiências. Então, participe também do nosso grupo no WhatsApp. Se você precisar falar comigo, agendar uma videochamada, coisa desse tipo, você me chama pelo WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. No mais, eu espero te encontrar num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.